Olá, bom dia. O Jornal da Manhã desta sexta-feira começa agora. A preservação do meio ambiente é uma tarefa de todos nós. Algumas pessoas lideram movimentos para orientar a população sobre atitudes mais efetivas para cuidar do planeta. E é sobre isso que eu converso agora com o ambientalista André Cairo, que coordena o movimento contra a morte prematura, encerrando a nossa série de entrevistas sobre o meio ambiente. Olá, André. Bom dia. Tudo bem? Gente. Tudo bem. Como foi que surgiu esse interesse pelas causas ambientais em falar sobre o meio ambiente? Na década de 80, eu percebi que a vida do planeta Terra estava sendo muito afetada pela mão humana. E aí, chegando à Vitória da Conquista, eu percebi que a Serra do Piripiri, o Poço Escuro, que eram áreas de preservação que fazem parte da Mata Atlântica, juntamente com o Rio Verruga, estavam sendo afetados. E aí, eu comecei a fazer um trabalho e os resultados foram positivos no tombamento da Serra do Piripiri em 1996 e daí para frente muitas outras coisas. Nós trabalhamos e conseguimos atingir o nosso objetivo e vamos continuar lutando para isso. Nós tivemos um avanço, como você falou, muito grande em relação à preservação ambiental aqui, mas muita coisa ainda precisa ser feita. Por exemplo, o passivo ambiental que existe ali na Serra do Piripiri, crateras enormes que ainda causam preocupação, né? É lógico, mas projetos existem, precisam sair da gaveta, porque resolver esta questão depende unicamente de consciência e de inteligência. Será possível que os governos não tenham inteligência para isso? Então, continuamos insistindo nessa preservação, porque talvez, se não fosse o movimento contra a morte prematura e a imprensa, vocês da imprensa, tudo já teria acabado. Do tempo que você começou a fazer essas manifestações, né, essas manifestações começaram a ocorrer aqui na cidade até agora, a população está mais consciente, algumas pessoas estão se engajando mais, principalmente quando se ouve falar muito em aquecimento global, em escassez de recursos como a água, por exemplo. Infelizmente as pessoas só atentam para isso depois que a coisa já globalizou, que já cresceu tanto a nível de afetar o próprio ser humano. Porque isso não começou de hoje. Existe o Projeto Alvorada, existem outros projetos aí que já diziam, que já falavam, como eu colocava nas minhas palestras nas universidades, a respeito do descongelamento das calotas polares em função dos raios, né, do Sol que chegam até a camada de ozônio. Todo mundo sabia disso, mas não dava crédito. É tanto que em 1989 diziam que eu estava ficando maluco, né, porque falava de ecologia como se fosse moda. E hoje está todo mundo falando de ecologia. Graças a Deus. O importante é que eles agora não somente falem, mas que efetivamente resolvam preservar a vida, não somente as autoridades, como a comunidade também. Agora digo que as autoridades, elas são as principais responsáveis para que o meio ambiente venha a ser equilibrado. Mas a comunidade também pode colaborar. Como as pessoas podem colaborar na questão da preservação ambiental? Começar de casa, questões como o lixo, o desperdício de água, como as pessoas podem fazer isso? É uma questão de consciência. Então ela vê a imprensa, a televisão todo dia falar a respeito de lixo, falar de e a própria consciência da pessoa com relação à sua higiene dentro de casa, o seu comportamento dentro de casa. Quando chega na rua não se comporta da mesma forma. Então as pessoas devem procurar efetivamente buscar soluções para isso através dos seus estudos que devem fazer, porque ecologia não é somente a vida, é também o seu comportamento equilibrado no ambiente que você vive, primeiro. Segundo, também tem que cobrar dos governos, porque existem leis que equilibram o meio ambiente. Mas, e aí, infelizmente, essas leis não são cumpridas. Mas não são cumpridas porque as pessoas não vão em busca dela, mas o movimento contra a morte prematura vai sim. É tanto que tem 7 inquéritos instaurados no Ministério Público, e aí nós temos conseguido muita coisa através dessas ações na Justiça, né, como foi o caso do Penicão, a estação de tratamento de esgoto da Embasa, como foi o caso da própria Serra do Piripiri, o tombamento, né, e o Rio Verruga, a Lagoa das Bateias. Quer dizer, foi uma mobilização que nós fizemos, tanto com a comunidade, como ações nossas na própria Justiça. Quando a gente fala em ecologia, muitas pessoas só lembram do rio, da floresta, da serra, também, claro, muito importante. Mas ecologia também, como você falou, é o espaço onde se vive, a rua em que você passa, o lixo que você coloca no lugar correto. Muito bem, exatamente. Pô, se o prefixo eco entra na composição de palavras para a ideia de casa e logia, estudo, ecologia é estudo da casa. Então as pessoas têm que entender que a rua é uma extensão da sua própria casa. Lá não deve jogar lixo, né? Nas calçadas, nas ruas, deve procurar não poluir,
né? E os veículos têm que ser aferidos, as bombas injetoras, as bombas injetoras dos ônibus, caminhões, etc. Tudo isso é uma questão de consciência, porque o equilíbrio da Terra depende unicamente do equilíbrio do homem. É verdade. Vamos então ter mais consciência com o meio ambiente. Eu acho que basicamente é isso. Ok. André, obrigado pela sua presença. Um bom fim de semana. Obrigado. Ok.